Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que privilégio estarmos juntos mais uma vez a fim de refletirmos na palavra do Senhor. E eu convido você a abrir a Escritura Sagrada no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, dos versos 5 a 11. Pegue sua Bíblia, eu estou utilizando a Nova Almeida Atualizada, essa é a versão que tenho utilizado já há algum tempo, uma ótima tradução, Nova Almeida Atualizada, e convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versos 5 a 11. No domingo passado, na última exposição, nós vimos os versos 1 a 4. Uma exposição anterior, nós vimos todo o pano de fundo do profeta Abacuque. Está no nosso canal do YouTube e ali você consegue acompanhar todo o pano de fundo do profeta Abacuque a fim de poder compreender o que está acontecendo nos versículos 5 a 11. No verso 1 a 4, Abacuque leva a sua voz até Deus e diz: Deus, o Senhor está em silêncio, o teu povo se corrompeu, a iniquidade, a violência, a injustiça, a miséria, o teu povo se afastou da aliança, o teu povo se tornou moralmente impuro. Até quando o Senhor vai permanecer apático em silêncio? E nos versos 5 a 11, Deus interrompe esse silêncio e traz sua palavra ao profeta Abacuque. Só que quando Deus interrompe o silêncio, ele fala algo que Abacuque não gostaria de ouvir. O que Deus pronuncia é uma palavra de juízo. Ele vai usar uma nação ímpia para julgar o seu povo, porque o seu povo se endureceu, não se arrependeu de seus pecados, depois de inúmeras vezes Deus ter levantado profetas e, com paciência, ter chamado o seu povo ao arrependimento. E agora Deus executará juízo e justiça sobre o seu povo, usando uma nação mais ímpia ainda que seu próprio povo. Abacuque, ele fica em crise com essa fala de Deus. Então agora vamos para Abacuque, capítulo 1, versos 5 a 11, sobre a temática quando a voz de Deus causa espanto. Quando a voz de Deus causa espanto. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, é Deus quem está falando. Porque no tempo de vocês, eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa. Eles marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas porque, amontoando terra, as conquistam. Então passam, como passa o vento, e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus, com D minúsculo, é a própria força. Esta é a palavra do Senhor. No verso 5, o profeta Abacuque registra aqui uma palavra de assombro. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem admirados e maravilhados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Em uma geração, num período de 10 para 15 anos, toda a geopolítica planetária sofreu uma rápida transformação. Havia duas grandes potências conhecidas no período do profeta Abacuque: a Síria, uma potência econômica, política e militar, e o Egito, outra potência política, econômica e militar. Impérios consolidados, centenários. O Egito era um império milenar. De repente surge uma nação e essa nação cresce, e ela cresce dada a sua violência, a sua fome por expansão militar, a sua crueldade nas batalhas. Essa nação é a Babilônia. E no ano 612 essa nação vence o império da Assíria e destrói a Assíria. No ano 606, 6 anos depois, a Babilônia vence em guerra o Egito e também acaba com a hegemonia do Egito. E a Babilônia se torna então a única potência planetária da época.
nação extremamente violenta, cruel, com fortes ambições de expansão territorial, uma nação que cresceu num curto período de tempo. E é isso que Deus está dizendo: olhem entre as nações, vejam o cenário, o que está acontecendo, as mudanças geopolíticas, e fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês, o que Deus está dizendo é: na geração de vocês, debaixo dos olhos de vocês, diante dos olhos de vocês, debaixo do nariz de vocês, eu realizo uma obra tal. Isso era tão grandioso, 2 impérios caindo, um novo império se levantando, e que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Se alguém chegar e falar que isso vai acontecer, ninguém acreditará. É semelhante ao que aconteceu na história mundial recentemente. No período da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, num período de 2 para 3 anos, ele ampliou os domínios da Alemanha, conquistou praticamente toda a Europa e quase conquistou a Rússia. Se Adolf Hitler tivesse conquistado a Rússia, é possível que o resultado da guerra tivesse sido outro. E se ele tivesse conquistado a Rússia, a amplitude daquele império seria enorme. Talvez nenhum império antes conseguisse chegar à expansão territorial promovida pelo regime nazista. E foi muito rápido, foi um período de 5, 6 anos. A Alemanha chegou onde chegou sob o domínio de Adolf Hitler. E é isso que estava acontecendo. Ninguém poderia imaginar no século XX que aconteceria a Segunda Guerra com um número de entre 50 a 80 milhões de mortos. Número estimado, pode ser para mais. E isso estava acontecendo no período do profeta Abacuque. Deus está dizendo: eu realizo uma obra que ninguém vai acreditar. E isso causou espanto, porque Deus havia interrompido o seu silêncio. Nos versos 1 a 4, Abacuque traz suas queixas. Olha, o povo da aliança se perdeu, se tornou um povo violento, que oprime o pobre, que torceu as leis, juízes corruptos, um executivo corrupto. O pobre geme, o pobre sofre, a liderança religiosa apodrecida, distante da palavra de Deus e da vontade de Deus. Deus visite seu povo, Deus realize seu juízo. Este é o desejo do profeta Abacuque: até quando o Senhor permanecerá em silêncio? E agora, dos versos 5 a 11, Deus interrompe seu silêncio e fala. E quando Deus fala, ele causa espanto. E do verso 6 a 11, Deus diz: o juízo virá. No verso 6, Deus está dizendo a Abacuque: eis que trago os caldeus. Quem são os caldeus? O povo que vivia na região chamada Mesopotâmia, região entre rios, entre os rios Tigre e o rio Eufrates, conhecida como a Babilônia. Esses caldeus dominam a Babilônia. E a partir daí, a Babilônia cresce como império. E o nome caldeus e império babilônico, eles se tornam sinônimos. Então, de vez em quando aqui eu vou falar os caldeus, vou falar o império babilônico, vou falar os babilônios, mas são sinônimos. E Deus está dizendo: eu trago os caldeus. E ele diz: esse povo é uma nação amarga e impetuosa. E Deus aqui, ele dá a Abacuque as marcas dessa nação babilônica, as marcas dos caldeus, a natureza dos caldeus. E ele diz no versículo 6, eles são uma nação amarga e impetuosa. Em primeiro lugar, é uma nação cruel. Os caldeus possuíam práticas de guerra extremamente violentas. Eles eram guerreiros já experimentados. Eles não respeitavam nenhum poder político, nenhum poder econômico, nenhum poder militar. Não havia mais na terra ninguém que pudesse resistir aos caldeus. O Império Assírio caiu, o Império Egípcio caiu. Eles eram amargos, eles eram cruéis. Não havia na atitude dos caldeus qualquer tipo de demonstração de misericórdia. Por onde o exército da Babilônia passava, deixava um rastro de morte e destruição. Deus segue dizendo, em segundo lugar, que é uma nação com ambições de ampliação territorial. Olha só o que ele segue dizendo no versículo 6. Nação amarga e impetuosa que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Os caldeus, os babilônios queriam dominar o mundo inteiro. Queriam ampliar e estender o limite de seus reinos para lugares muito distantes. Por onde eles passavam, eles pilhavam cidades, feriam pessoas, conquistavam suas terras.
Eles estavam efetuando ataques generalizados contra os povos vizinhos, e o povo de Deus, o povo de Israel, o reino de Judá, estava no caminho deles, e eles devorariam o reino de Judá. Em terceiro lugar, Deus diz no versículo 7 que é uma nação que imprime o pânico por onde passa. Olha só o versículo 7. Eles são pavorosos e são terríveis. Os caldeus eram sanguinários, cruéis, desumanos. Eles não tinham piedade nem respeito a qualquer tipo de direito. Eles pisavam os homens como se pisa a lama. Eles abusavam das mulheres, eles forçavam os jovens, eles matavam os velhos, matavam as crianças. Eles não tinham remorso, eles eram implacáveis. Em quarto lugar, Deus diz que os caldeus são uma nação que segue suas próprias leis. Veja com a Bíblia aberta como termina o versículo 7. Eles criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os caldeus não tinham limites em sua ganância de ajuntar terras e também não possuíam limites em sua soberba, porque eles se colocavam acima da lei. Se o Império da Babilônia se levantasse hoje, eles não respeitariam nenhuma conveniência, nenhum tratado das organizações das Nações Unidas, nenhum tratado de guerra. Eles eram arrogantes, soberbos, se assentavam no cume dos montes e se julgavam a autoridade máxima do universo. Eles não estavam sujeitos a ninguém, eles não prestavam obediência a ninguém, eles tinham a força, eles eram a lei. Eles condecoravam a si mesmos com a máxima dignidade, eles eram a lei. Em quinto lugar, Deus diz que era uma nação feroz na batalha. Note o versículo 8 como descreve os caldeus. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Abacuque traz 3 analogias aqui de animais para se referir a esse poderio dos caldeus. Ele fala do leopardo, que dos predadores é o animal mais sedento por sangue. O leopardo tem grande agilidade para caçar e ele alcança uma velocidade incrível em linha reta. O porte físico do leopardo, aliado à sua velocidade, permite a ele dar um bote que muitas vezes quebra a coluna de sua presa. É muito difícil escapar do leopardo. É um animal ágil, é um animal sanguinário, é um animal feroz, que quando alcança a presa já quebra a sua coluna e já imobiliza a sua presa. Abacuque também nos fala do lobo da noite, que é um animal que sai para caçar quando o sol se põe. O lobo da noite tem as trevas a seu favor e possui uma ótima visão noturna, o que garante a ele uma boa caça. Abacuque também nos fala da águia, que é o animal que se joga sobre a sua presa. E a águia trazida aqui é o animal que realça a rapidez do ataque. O que Abacuque está dizendo é que o povo de Judá está perdido. Eles não conseguirão escapar de um caçador tão habilidoso. E precisamos nos lembrar que quem está levantando aqui os babilônios, os caldeus, é o próprio Deus, como instrumento de sua justiça, para aplicar a sua ira santa sobre um povo que recusou a ouvir a voz do seu Senhor, do seu Criador, de seu Salvador. Agora esse Deus justo, santo, que ama esse povo, aplicará a sua justiça, utilizando os caldeus. O texto segue nos dizendo, nos versículos 9 em diante, em sexto lugar, que os caldeus são conquistadores implacáveis. No versículo 9, o texto diz: eles todos vêm para fazer violência. É interessante esse jogo de palavras, porque violência era o pecado de Judá. Se você olhar o versículo 2 do capítulo 1 do livro do profeta Abacuque, vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e tu não salvarás. Violência era o pecado rotineiramente praticado pelo povo de Deus. Judá será punido pela violência que praticou.
Judá, o povo de Deus, vai colher o que plantou. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele traz uma exortação muito séria. Ele diz: não vos enganeis, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, isso também o homem colherá. O que o homem plantar, ele também colherá. O versículo 9 segue dizendo: o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Multidões eram levadas pelo exército dos caldeus para a Babilônia. E ali eles utilizavam essas multidões dos países conquistados como seus escravos. Os caldeus, eles não apenas reduziam os prisioneiros como areia, mas eles também humilhavam seus reis e seus príncipes. Olha o versículo 10. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Os caldeus não tinham respeito por nenhuma autoridade. Podiam ser reis, podiam ser generais, eles eram conhecidos por sua arrogância. Eles pegavam os reis e os generais capturados e os exibiam em jaulas, em praça pública, como animais, para humilhá-los diante do povo da Babilônia. O texto segue dizendo que eles riem, no final do versículo 10, que eles riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Os babilônios, eles não apenas dominavam e humilhavam os reis, mas eles zombavam dos castelos, eles zombavam da estrutura murada das cidades, eles iam ajuntando terra, eles iam fazendo as pontes para conseguir alcançar o topo das muralhas, e ali eles destruíam rapidamente uma cidade, invadiam rapidamente uma cidade e a destruíam. Eles eram poderosos, implacáveis, truculentos, eles pilhavam as cidades e destruíam tudo. Em seus cercos eles construíam essas rampas e capturavam essas cidades fortificadas. De fato, o poder era o Deus dos babilônicos e eles dependiam somente de suas próprias forças. Eles cercavam essas fortalezas muralhas, faziam os elevados de terra, escalavam os muros e eles levantavam suas rampas de ataque. E, em último lugar, Deus nos revela através do profeta Abacuque que a Babilônia era uma nação cuja vaidade e o orgulho são o seu Deus. No slide aqui você está vendo Deus com D maiúsculo, porque a fonte que eu usei, todas elas aqui você vai observar que estão em maiúsculo. Mas eu gostaria de ter usado somente esse Deus aqui com D minúsculo. Porque quando nós colocamos a nossa confiança em qualquer outra divindade que não seja o Deus único, Criador dos céus e da terra, nós colocamos nossa confiança num Deus feito por mãos humanas. É um Deus com D minúsculo, que não é um Deus real que tem poder para nos ajudar. E a Babilônia era uma nação cuja vaidade e orgulho são o seu Deus com D minúsculo. Eles se tornaram culpados. O versículo 11 nos diz que eles passam como passa o vento e eles seguem. Passar como passa o vento é porque eles vêm com seus exércitos, como o vento quente no deserto, que queima as plantações, causando destruição, destruindo cidades, destruindo reinos. E o verso 11 diz: fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Embora a Babilônia esteja sendo usada por Deus como instrumento de sua justiça para aplicar o seu juízo sobre o povo da aliança, a mesma Babilônia também é culpada aos olhos de Deus. Eles se tornaram culpados porque eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Eles tinham vários deuses, mas a principal divindade dos babilônios era o seu poder. Eles cultuavam sua própria força e eles divinizavam o seu poderio militar. Eles se sentiam supremos. Para eles não havia poder na terra ou no céu capaz de detê-los. Eles se consideravam acima do bem e do mal, eles se consideravam deuses e por isso eles achavam que toda a terra deveria se curvar aos seus pés. Eles se embriagaram com suas vitórias e se exaltaram. E eles fizeram de seu poderio, de sua força, objeto de orgulho, de vaidade, de louvor. E é interessante como o poder e o orgulho
são irmãs siamesas. Normalmente caminham sempre juntos. E por tudo isso, por serem orgulhosos, os caldeus se tornaram também culpados. E no tempo certo, eles seriam julgados por Deus. Como é que a gente pode concluir tudo isso? O que a gente aprende de tudo isso? Em primeiro lugar, é importante a gente entender que Deus não subordina seus projetos à vontade humana. Deus cumpre sua palavra, não apenas quando esta palavra é a nosso favor, mas Deus também cumpre sua palavra quando sua palavra é contra nós. Deus cumpre sua palavra sempre, quando ela é a nosso favor, mas também quando ela é contra nós. Se você ler o livro de Deuteronômio, especialmente os capítulos 36 a 31, Deus diz ao seu povo: se vocês andarem comigo, se vocês me amarem, se vocês obedecerem à minha vontade, eu derramarei sobre vocês as bênçãos da aliança. Mas se vocês derem seus filhos em casamento aos filhos ímpios das nações que vocês entrarem, se vocês cultuarem aos deuses deles, se vocês se perderem, se vocês se misturarem, se vocês praticarem coisas abomináveis aos meus olhos, eu também aplicarei sobre vocês as maldições da aliança. E Deus foi muito paciente com o seu povo. Por mais de 400 anos, Deus levantou profetas para convocar o povo ao arrependimento, para falar onde eles estavam errando, e o povo assassinou os profetas, apedrejou o profeta, jogou o profeta em cisterna, cerrou o profeta ao meio, mutilou o profeta. Mas agora a paciência de Deus se esgotou, o cálice de sua ira estava transbordando, e esse cálice seria derramado para realizar a maldição de sua aliança, realizar a justiça, porque Deus é santo e de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Então a palavra de Deus será cumprida. E nós vemos isso quando Jesus diz que no grande e terrível dia, muitos chegarão até ele e ele dirá: aparta-se de mim, eu nunca te conheci. Alguns são líderes renomados: Senhor, profetizamos em teu nome, realizamos maravilhas em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E Jesus será enfático: eu nunca te conheci. Na época de Jesus, ele foi crucificado a mando da própria liderança religiosa, com um povo religioso ao redor gritando: crucifica-o, crucifica-o. E se deleitando com o Filho de Deus, aquele que nunca cometeu pecado, pendurado no Calvário. Que palavra séria para nós. Deus não subordina seus projetos à nossa vontade. Ele cumpre sua palavra não apenas quando está a nosso favor, mas ele também cumpre sua palavra quando é contra nós. Em segundo lugar, a voz de Deus pode ser mais perturbadora que seu silêncio. A voz de Deus pode ser mais perturbadora que seu silêncio. Nos 4 primeiros versículos do capítulo 1, Abacuque pergunta: Deus, por que o Senhor está em silêncio? Teu povo se perdeu, teu povo está cometendo pecado demais e o Senhor está apático, o Senhor não realiza o teu juízo sobre esse povo. Deus, até quando o Senhor vai permanecer aí? O pobre está sendo oprimido, a viúva está sendo abandonada, a desigualdade social, as leis estão sendo torcidas. Os ricos soberbos, arrogantes, oprimindo, machucando, eles não dão a mínima para o Senhor. Até quando, Deus? Mas quando Deus fala, o que ele fala é mais perturbador que seu silêncio. Se Deus está em silêncio, talvez ele esteja nos chamando para um arrependimento, para colocarmos a boca no pó e mudarmos nossas vidas. Porque nas Escrituras, o silêncio de Deus, ele antecede a manifestação do juízo. Se você abrir Apocalipse agora, nos capítulos 6 e 7 de Apocalipse, os selos são abertos. E são 7 selos. Cada um dos selos que são abertos são manifestações dos juízos de Deus que vão acontecer. Guerras, pestes, pragas, violência, fome. E termina o 6º selo. E antes de abrir o 7º selo, e o 7º selo, ao ser aberto, significa o retorno de Jesus em glória, para estabelecer o seu juízo. Antes de abrir o 7º selo, acontece um silêncio de 30 minutos no céu. O silêncio, ele precede a manifestação do juízo de Deus. Então a voz de Deus pode ser mais perturbadora
que seu silêncio. O silêncio de Deus está dizendo muito para nós. E quando Deus fala, Ele pode vir falando já em juízo. A ação de Deus, em terceiro lugar, pode ser mais perturbadora que sua aparente apatia. O que Abacuque via era um Deus apático, um Deus inerte, um Deus que aparentemente não estava aplicando a maldição da aliança sobre o seu povo que havia se tornado corrupto. Mas quando Deus age, a ação dele perturba o profeta Abacuque. Deus nunca esteve em silêncio, Deus nunca esteve apático. Ele estava através dos profetas, convocando o seu povo ao arrependimento, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, antes Deus deseja, por sua misericórdia, que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus sempre esteve falando, Deus sempre esteve agindo. Mas agora Deus agiria perturbadoramente nos tempos do profeta Abacuque. Seu povo seria julgado. E o juízo já tipificava para um juízo muito maior. Em quarto lugar, o pecado do povo de Deus é mais sério que o pecado do ímpio. Preste muita atenção e leve isso em consideração. O seu pecado é muito mais sério aos olhos de Deus que o pecado do ímpio. Porque você peca tendo um conhecimento muito maior que o ímpio. Você peca tendo um discernimento do amor de Deus por sua vida muito maior que o discernimento que o ímpio tem. O ímpio não tem discernimento do amor de Deus. Por ele você tem. Você peca contra uma revelação muito maior. Você sabe a vontade de Deus para a sua vida. Então o pecado do povo de Deus é muito mais sério que o pecado do ímpio. E a natureza do juízo de Deus possui os seguintes elementos. Em primeiro lugar, um povo a ser julgado. O povo a ser julgado aqui é Judá, é o povo de Deus. Mas Deus já havia julgado a Assíria por sua iniquidade, Deus havia julgado o Egito por sua iniquidade, mais à frente Deus julgará a Babilônia, levantando o império da Pérsia, depois julgará o império da Pérsia, levantando o império macedônico, com Alexandre o Grande, depois julgará Alexandre, ele, através do império romano, e julgou o império romano. O império romano se implodiu por conta de seus pecados e sua devassidão. Então há um povo a ser julgado. Deus é o autor do juízo. O mundo não está entregue ao acaso. Deus é Senhor soberano. Ele levanta reis, ele depõe impérios. Foi Deus quem levantou os caldeus, os babilônios, para aplicar justiça sobre Judá. Foi Deus quem levantou os assírios no ano 722 para aplicar juízo sobre Israel e destruir a capital Samaria e levar o povo para o exílio. Deus tem o controle da história. A história não é um carro desgovernado, andando sem saber de onde vem nem para onde vai ao sabor do acaso. A história é conduzida pela soberania de Deus para um fim que trará o retorno glorioso de Jesus. E nesse percurso Deus realiza suas manifestações de juízo para convocar o mundo ao arrependimento, a olhar para o Filho que venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia e convocar sua igreja, seu povo ao arrependimento verdadeiro. Deus é o autor de todo juízo. Um outro elemento da natureza do juízo é a certeza de que o juízo virá. Jesus diz: sejam sóbrios e vigilantes, porque o dia do Senhor virá como ladrão. É o ladrão que vem à noite. O dia do Senhor virá à semelhança da época de Noé. Os homens se casarão, darão seus filhos em casamento, viverão suas vidas, comendo, bebendo, festejando, e de repente o Senhor volta. O juízo é certo. Um outro elemento do juízo de Deus é que ele causará espanto. Será dia de trevas, dia de ranger de dentes. Apocalipse traz uma imagem tão séria que os homens procurarão se esconder debaixo das montanhas e dirão às montanhas: caiam sobre nós. Mas as montanhas não cairão sobre eles, porque eles terão de comparecer diante do Senhor, a quem menosprezaram por toda a sua vida. Será um dia de trevas. Abacuque se espantou quando soube a realidade da natureza do juízo de Deus, que ele usaria a Babilônia para julgar seu povo. Abacuque se espantou, ficou aterrorizado. E por fim, a severidade do juízo. Uma nação implacável como a Babilônia,
sanguinária, cruel, julgando o povo de Deus. Assim será no grande e terrível dia do Senhor, um juízo severo, porque homens e mulheres, vendo a revelação de Deus por meio da criação, os céus, as árvores, as plantas, os pássaros, tudo na criação proclama a existência de um Deus soberano. O fato de termos hoje em mãos as escrituras em tantas traduções, em todos os idiomas praticamente, em telas de smartphone, de computadores gratuitas, tudo. A revelação de Deus, tudo isso se levantará para ser usado contra nós. Será um juízo severo. Aqueles que não se arrependeram diante da voz de Deus, da pregação dos profetas, da pregação da verdade e das evidências dos microjuízos de Deus ao longo da história, convocando o ser humano ao arrependimento. Eu quero trazer algumas aplicações bem rápidas. Construir pontes para as nossas vidas. A primeira delas é: se você, depois que conheceu a revelação e a vontade de Deus, continua na prática teimosa do pecado, não espere outra coisa a não ser o juízo de Deus sobre sua vida. Se você, depois que conheceu a revelação e a vontade de Deus, continua na prática teimosa do pecado, não espere outra coisa a não ser o juízo de Deus sobre sua vida. Se permanecemos na prática do pecado, depois que conhecemos a graça, depois que conhecemos a bondade e a misericórdia de Deus, mas se ainda assim permanecemos no pecado, é certo que a disciplina do Senhor nos alcançará. Em segundo lugar, Deus pode utilizar meios surpreendentes e inesperados para realizar seu juízo sobre seu povo e sobre o mundo. Ele mesmo disse ao profeta Abacuque: eu realizo uma obra tal que, se contar, as pessoas não vão acreditar. Eu estou levantando os caldeus. Deus é soberano. Ele não age dentro da nossa agenda, ele tem sua agenda. Sua agenda misteriosa. A agenda que lhe pertence. A agenda que só ele conhece. E ele pode utilizar meios surpreendentes e inesperados para realizar juízo sobre o seu povo e sobre o mundo. Talvez Deus esteja julgando sua vida, chamando você ao arrependimento, disciplinando você, passando você na peneira da provação. Talvez Deus tenha te levado para o deserto, para ali você aprender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Talvez ainda vivendo situações adversas, você esteja vendo milagres e cuidado de Deus sobre sua vida, e você permanece ainda endurecido, e Deus está dizendo: esses juízos são usados por mim para te chamar ao arrependimento verdadeiro. Em terceiro lugar, os homens ímpios e as nações que Deus empregar para realizar seu juízo não escaparão da responsabilidade de suas ações. Deus utilizou os caldeus, os babilônios, como instrumentos de sua justiça, mas eles também eram culpados por seu orgulho, por sua arrogância, e Deus também aplicaria seu juízo sobre essas nações. Não se preocupe, o ímpio será julgado, o homem mau prestará contas ao Senhor. Deus aplicará sua santa justiça sobre aqueles que são irreverentes, que são desobedientes, que debocham de Jesus Cristo. Em quarto lugar, a exaltação de si mesmo é o grande engano do coração dos tolos. O orgulho, a vaidade, a exaltação de si mesmo é o grande engano do coração dos tolos, porque Deus resiste aos soberbos e Ele concede graça aos humildes. E em quinto e último lugar, eu preciso terminar com uma palavra de consolo, uma palavra de graça, porque há graça abundante para mim e para você. Existe graça perdoadora abundante disponível aos que se arrependem e se chegam para Deus. 1 de João, capítulo 1, versos 8 e 9. Ninguém pode dizer que não tem pecado, porque se a gente diz que não tem pecado, nós nos fazemos mentirosos e chamamos Deus de mentiroso, porque Ele revela que nós somos pecadores. Mas se confessarmos os nossos pecados, se nos arrependermos verdadeiramente, se mudarmos a direção das nossas vidas,
Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, se arrependa, mude a direção de sua vida, volte-se para o Senhor, volte-se para a palavra do Senhor, volte para ter intimidade com Deus, se submeta a Deus. Ponha cabresto nessa velha natureza que tem dominado você e conduzido os seus passos, porque o Espírito Santo, se você de fato é de Deus, habita em você e te chamou para andar com Deus de verdade e não da boca para fora. A graça perdoadora abundante disponível a você. Não ouça a voz do Senhor e permaneça endurecido. Não ouça a voz do Senhor e permaneça cego e permaneça como um tolo. Antes, se arrependa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados hoje e nos purificar de toda injustiça. Deus tem vida abundante para aqueles que se arrependem, para aqueles que se chegam a Ele. Que você seja um desses homens e dessas mulheres que se chegam a Deus em confissão autêntica, em vida entregue, diz: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, entrego minha vida. E eu quero que, pelo poder do Senhor, a minha vida seja uma expressão de adoração, de louvor e de glória ao Teu nome. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, aplica a Tua palavra em nossas vidas, transforma o nosso coração, muda-nos de dentro para fora. Só o Senhor pode realizar isso que tanto precisamos. E que a graça de Deus o Pai, que o amor de Jesus o Filho, e que o consolo, a orientação, a força do Espírito Santo sejam derramadas abundantemente sobre você, para que você ouça a palavra e não se endureça, antes responda à palavra com transformação. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que a Trindade bendita te conduza em humildade, a fim de viver a vida sob a vontade do nosso Criador, do nosso Salvador, que nos garantiu vida eterna. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Te dê uma semana próspera. Que Deus te dê uma vida com alma próspera. Persiga essa vida com alma próspera. Faça como o apóstolo Paulo fez. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deixe as coisas de ontem ficarem para trás. Olhe para a jornada que Deus te convoca hoje e siga nessa jornada, por bem da tua vida, por bem da tua alma, por bem da tua eternidade. Persiga isso. A força de Deus, o Espírito Santo está com você, sobre você, em você. Você não está sozinho. Que Deus te abençoe.